Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesta casa e trazemos também um abraço fraterno do Centro Espírita Manuel Quintão, a unidade de Boa Viagem, ao qual nós fazemos parte. E hoje o tema é sobre a reforma íntima. Olha só. A reforma íntima. E o que seria a reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? Íntima, a gente já sabe que é interno, né? Algo íntimo é referente a cada um de nós. Então, a reforma íntima é aquela mudança que a gente precisa fazer para melhor, né? Para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, tem que fazer interiormente, intimamente. Agora, uma das coisas difíceis de fazer essa reforma íntima é porque, assim, a gente tem que se conhecer, conhecer as nossas falhas, conhecer os nossos defeitos. Geralmente, nós somos, assim, muitos observadores dos defeitos alheios. E dos defeitos da gente, a gente faz vista grossa. A gente não gosta nem que as pessoas apontem os nossos defeitos, que a gente fica logo alterado, né? A gente, quando alguém aponta, a gente fica tão irritado que a gente tenta apontar 2 ou 3 da outra pessoa, de quem está apontando o defeito da gente. Isso é um orgulho da gente, porque é muito grande. A gente não tem ainda a humildade de dizer, muito obrigado, eu vou tentar me modificar, eu vou observar essa minha falha, né? Eu me lembro de um casamento que eu tive, e certa vez esse meu ex-marido chegou para mim e disse assim, você é muito odienta, uma pessoa que tem muito ódio. Aí eu olhei e disse, não, você está falando com a pessoa errada. Eu não sou assim. E eu não me reconhecia daquela maneira, vejam só. Isso acontece com qualquer um da gente. E depois eu descobri que realmente eu era. Olha, gostaram? Eu era, do passado. Né? Vai tentando se melhorar, vai tentando evoluir, não é verdade? Então, quando ele disse isso para mim, foi um choque na hora. Foi um choque, porque ele conseguia ver muito bem pelas minhas atitudes, e eu não conseguia observar isso aí, né? Então, isso ficou, depois com o tempo, quando eu descobri que realmente ele tinha razão, mas eu não disse a ele que ele tinha razão. Olha, eu fui tentar trabalhar isso em mim. E eu não esqueci nunca mais isso aí. Ficou como uma lição mesmo para mim, né? Porque essa reforma íntima, cada um de nós é que tem que se empenhar para se modificar, para melhor, né? No estudo da nossa doutrina, diz o seguinte, que a reforma íntima é um processo de aprimoramento espiritual que visa a cura de doenças e a transformação do homem e da humanidade. Se a gente quer mudar a humanidade, comece por si mesmo. Porque nós somos parte dessa humanidade. Então, se a gente quer que o mundo tenha paz, a paz do mundo começa em mim. Né? Então, como é que eu quero que o mundo tenha paz se eu tenho tanto ódio dentro de mim? Se as coisas, quando me contrariam, eu demonstro esse ódio, eu demonstro essa minha insatisfação. Então, assim, essa paz tem que realmente começar dentro de cada um da gente. Então, quando ele diz aqui que é um processo de aprimoramento espiritual que visa a cura de doenças. Vejam só, visa a cura de doenças. Porque quando nós não fazemos as mudanças, o que é que acontece? A gente vai cada vez mais se alimentando das coisas que não devemos alimentar. E com isso a gente adoece. Quer um exemplo? Quem diz assim, eu não perdoo, guarda mágoa pro resto da vida, é um futuro candidato ao câncer. Quem guarda mágoas. Então a gente vê assim, que existem muitas doenças no corpo da gente que é a somatização, ou seja, a expressão daquilo que a gente sente. Então, tanto é que a gente tem que trabalhar não só o corpo físico, indo para o médico, tudo, mas trabalhar a mente também.
né? Arejar nossa mente, procurar ter bons pensamentos, procurar ter um dia de lazer, um momento de lazer com a gente, com a família, né? Um dia com as amigas ou com os amigos, aquele encontro que a gente vai conversar, sabe? E vai esquecer um pouco das dificuldades da rotina do dia a dia da gente. Então, isso a gente começa a fazer o quê? Uma higienização mental. Eu me lembro que uma vez a psicóloga disse para mim, vá no shopping, que eu moro perto do shopping, vá no shopping, dê uma volta. Eu disse, por que eu vou dar volta no shopping sem dinheiro? A gente não diz que quando está sem dinheiro, a gente não quer sair de casa. Para que eu vou sair de casa sem dinheiro? Isso vai ser um tormento. Ela disse, não, vai ser um exercício, você vai fazer um passeio. Primeiro, você não paga para entrar. Realmente, não é gratuito? A gente não paga para entrar na praia, para andar na praia, andar no calçadão, entrar no shopping. Gente, aquela fase assim, que eu estava assim, com muitas dificuldades e estava fechada no meu clausuro, fechada no meu mundo. Então, quando ela disse assim, vá fazer um passeio no shopping, eu já vim logo com as minhas autodefesas, que é isso que a gente é muito bom de fazer. As autodefesas, né? Para se boicotar. E de tanto ela falar isso, eu me preparei para sair. Vocês acreditam que eu me preparava para sair, chegava na porta e voltava? Cadê a coragem? Não, é melhor ficar em casa, não vou ver televisão. Não, pelo menos eu não estou me expondo na rua. A gente fica arranjando mínima desculpa para não sair. E nisso, depois dela muito, assim, trabalhar minha mente com relação a isso, eu consegui sair. Gente, com uma luta tão grande para eu conseguir sair de casa naquele determinado dia, né? Que o que aconteceu comigo? Eu fui tantas vezes na porta e voltei, sentei no sofá e fiquei vendo a televisão, que quando eu criei aquela coragem, que fui pro shopping, quando eu fui entrando no shopping, foi tocando aquela musicazinha, fechando, o shopping fechando. Aí eu disse, eu não acredito, eu demorei tanto em casa, né, boicotando a mim mesmo, que quando eu cheguei, que entrei lá, o shopping estava fechando. Mas aí eu disse, eu não estou aqui, pois aqui eu vou continuar. Então, eu vou dar um passeio, eu não vim para dar um passeio, vou dar um passeio. Eu vou observar, como ela me orientou na época, né? Observa as vitrines, veja as cores, veja a moda, veja os modelos, veja as coisas bonitas, né? Então, veja só, exercício para a nossa mente, você não vai gastar. Para você observar, você não gasta, olhar não gasta. E aí, eu fui, dei aquela volta no shopping, olhando com muita calma as vitrines, parava na frente da vitrine, olhava com detalhes o que tinha em exposição naquela vitrine, e aí eu seguia, e por fim, eu fui até a praça de alimentação, para concluir o meu passeio. Aí pedi uma água de coco, e fiquei vendo o pessoal entrar no cinema e sair do cinema, para depois ir para casa. Mas fiz meu passeio. E gastei praticamente quase nada, que foi só uma água de coco, um copo de água de coco. Então a gente fica com desculpas. Muitas vezes a gente não quer ir na praia. Mas eu não tenho dinheiro para ir na praia. Por que a gente quer ir na praia, quer comprar tudo que passa? Quem bebe, quer beber, né? Quem usa álcool, quer tomar o álcool. Ir para a praia e não fazer isso não tem graça. Ou seja, o objetivo não é esse. É de você tomar um banho de mar, é você pegar um pouco de sol, é de você sair de casa, é de você ver gente, é você escutar o som da natureza através das ondas, observar a maré, se está secando, se está enchendo. E ali você faz uma higienização mental e depois volta para casa renovado das energias da gente. Então a gente precisa, quando ele diz aqui, que com essa reforma, com esse trabalho da gente, a gente vai também trabalhar e vencer muitas doenças. A depressão é uma doença triste. E eu estava vivenciando essa fase de depressão, né? Angústia, crises de angústia, eu estava vivenciando também, que eu nem sabia que era. Então, a partir desses momentos de eu estar saindo, né? Porque assim, eu estava vivendo só, então viver só
é uma batalha também muito grande para a gente ter a coragem para enfrentar os desafios da vida. É difícil? É. Mas é o que naquele momento estava se apresentando para mim. E a gente tem que viver o dia de hoje. É isso que ensina para a gente, viver o dia de hoje. Muitas vezes a gente adoece porque a gente quer viver o dia de amanhã, aí fica com muita ansiedade, às vezes não consegue nem dormir direito. Ou então fica remoendo um passado que já passou e que você não vai poder fazer mais nada. Então muitas vezes a gente perde muito tempo e adoece a mente da gente através desse nosso comportamento que precisa ser modificado, ser feito essa reforma, né? Aí diz também, a reforma íntima é um meio de se libertar das imperfeições para o aprimoramento do seu próprio espírito. Não é para o aprimoramento de ninguém, não. É o seu próprio aprimoramento. Será que a gente não tem o que se melhorar? Será que a gente não tem o que se aprimorar? Claro que tem. Nós somos espíritos de terceira ordem. Está lá na escala espírita, né? Dentro dos ensinamentos do espiritismo, que nós somos espíritos de terceira ordem. E espírito de terceira ordem, nós somos imperfeitos. O mal ainda reina, ainda sobressai no mundo em que nós vivemos. Gente, quando eu descobri que existem mundos felizes, aquilo me deu um alívio tão grande, porque a gente vê tanta desgraça, tanta maldade, é tanto feminicídio, é tanta violência, é tanta guerra, quantos desencarnes coletivos, que tem hora que a gente para assim, meu Deus, mas é isso. É o momento que nós estamos vivenciando. É a nossa realidade, é esta. Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós precisamos passar por diversas experiências para nos aprimorar. Então, a forma como a gente encara a vida, a forma como a gente encara as adversidades, a forma como a gente vive as nossas dificuldades e os nossos problemas. Então, quando a gente está com muita dificuldade, a gente deve buscar ajuda. É no centro espírita, através de um tratamento, através de uma palestra, através de uns trabalhos que o centro desenvolve, que a gente pode se juntar com os grupos para desenvolver tarefas em benefício do outro, sem esperar nenhuma retribuição, você está se doando. Então, a partir do momento que a gente começa com esse exercício, a gente vai vencendo o quê? Principalmente a depressão. Pessoas que sentem um vazio existencial, um vazio muito grande, porque que muitas pessoas enveredam pelas drogas, enveredam pelo sexo desvairado, pela comer em exagero, né? Pensamentos muito atordoados o tempo todo, que tem gente que às vezes fica o pensamento não consegue se tranquilizar. A gente sente que é o vazio interior, esse vazio a gente busca preencher através da comida, através do sexo, através da bebida, através de coisas que não vão trazer essa satisfação para a gente, porque são mundos passageiros, são efêmeros. Efêmero quer dizer muito rápido. Tanto é que a pessoa faz, daqui a pouco está querendo de novo. Por quê? Aquilo ali não é realmente o aconselhável para você preencher esse seu vazio. Então, quando a gente começa no exercício de se doar, de trabalhar pelo próximo, a gente vai dar amor e vai receber amor. Muitas vezes a gente recebe mais do que a gente dá. Porque o ambiente que nos envolve ali, ele é um ambiente muito salutar para a gente, que é um ambiente de a gente está ali vivenciando um sentimento de fraternidade, um sentimento de amor, o amor coletivo ali. Não é uma campanha do Quiro, uma visita a um hospital, uma visita a um orfanato, a um asilo, né? Um trabalho com as vovozinhas, um trabalho com as crianças. Então tem diversas maneiras da gente ir preenchendo esse vazio existencial da gente. E também tem pessoas que buscam o caminho do suicídio. Ela não encontrando alegrias nem felicidades, nem esse preenchimento desse vazio nessa existência, elas buscam sair dessa existência através de uma porta falsa, que é a porta do suicídio. E a gente sabe que o número está cada vez maior de suicídios, inclusive entre adolescentes e crianças, né? É uma coisa muito séria.
Aí diz também que a reforma íntima é feita dentro de si mesmo, que a gente já falou, e é um processo de autoconhecimento, a gente se autoconhecer, se autoanalisar. Então, realmente observar onde é que eu estou precisando mais de me modificar para melhorar, né? Tem um livro chamado Ideal Espírita, de Chico Xavier, Psicografia de Chico, que ele traz 20 exercícios. O exórdio foram 10 exercícios, né? Aqui ele traz 20 exercícios para a reforma íntima. Porque às vezes a gente faz, e aí, vou começar por onde? Aí ele traz umas dicas aqui pra gente de como a gente começar essa reforma íntima, né? Então, são 20 exercícios. Veja só, exercício é o quê? A gente exercitar, tentar fazer, tentar colocar em prática esse exercício. Aí o primeiro ele diz, executar alegremente as proposições, as propostas de obrigações, cadê? Executar alegremente as propostas de obrigações. Ou seja, a gente, muitas vezes, a gente diz assim, ah, meu Deus do céu, lá vou eu para a cozinha de novo. Ah, meu Deus do céu, fazer tudo de novo, né? A gente fica o quê? Aborrecido. Tarefas nossas do cotidiano. Ah, meu Deus, cuidar desses meninos é um inferno. E cuidar desse marido, como que marido precisa ser cuidado. Quem precisa ser cuidado somos nós. Porque o marido é adulto tanto quanto a gente. A gente precisa ter zelo, né? Um pelo outro, um cuidar do outro nesse sentido. Mas não viver em função dos outros, porque muitas vezes a gente se sobrecarrega e a gente fica na cobrança do outro. Porque a gente quer o quê? Reconhecimento. Então a gente quer agradecimento e nem sempre a gente tem isso, né? O segundo, silenciar diante das ofensas. Tem gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa, não é? Então se fez comigo, e às vezes não faz nem comigo, faz com uma pessoa e eu vou lá e tomo as dores e parece que pega uma briga que parece que foi comigo. Então ele diz assim, silenciar diante das ofensas. Por quê? Porque geralmente quando a gente se sente ofendido, a gente entra em sintonia com o ofensor e aí a gente se reveste dessa energia pesada, energia grosseira, energia sem caridade, sem amor, e a gente fica contaminado, contamina a nossa mente. E aí o que é que acontece? A gente revida, porque aí a gente entrou naquela sintonia, a gente se abasteceu daquela energia e termina a gente explodindo. Então, é uma coisa boa explodir? Não. Então ele diz assim, silenciar diante das ofensas justamente, porque quando a gente tem cabeça quente diz o que deve, não, a gente diz mais ainda. Então depois a gente vai o quê? Se arrepender. Puxa, eu estava de cabeça quente. Eu devia ter deixado passar de lado, porque as palavras que são ditas, elas não voltam mais. Foram jogadas ao vento, né? Feito aquele papel que a gente pica, joga no vento, depois vai tentar recolher e juntar novamente, não consegue. Então, mesma coisa. Então, quando ele diz aqui, silenciar diante das ofensas, é algo realmente que a gente deve parar e pensar com relação a isso. Terceiro, esquecer o favor prestado. Isso é difícil, né, gente? Mas não é impossível, não. Porque quando a gente faz um favor que o outro não reconhece ou paga com ingratidão, aí diz assim, tá vendo que não merece ser bom? Olha aí, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, e agora o que é que eu estou recebendo? Então você fez esperando a retribuição, esperando o reconhecimento. Ele diz aqui que a gente não deve agir dessa maneira, né? A gente deve fazer o bem e esquecer que fez aquele bem. Deixa para lá. Se a pessoa não reconheceu, não é problema seu, não. É problema da pessoa que não reconhece, né? 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza conosco. Veja só, exonerar é você tirar ele daquela posição que você colocou, querendo que os amigos sejam gentis com você. E às vezes nem sempre é. Então o importante é você ser. Né? Então, tire os amigos desse pedestal que você colocou, porque você fica esperando e exigindo uma mudança, um comportamento bonito deles, e nem sempre eles têm. Né?
emudecer a nossa agressividade. Olha só. Emudecer a nossa agressividade. Gente, a gente não só demonstra a nossa agressividade através das palavras, não. A gente demonstra também através dos gestos, através das atitudes, né? Haroldo Dutra, né? Um espírita, palestrante, ele disse que lá em BH, ele mora por lá, ele disse que o trânsito é muito caótico, muito difícil. Aí ele foi buscar o menino dele na escola. Quando ele sai de lá, um outro motorista dá um tranca nele. E aí o motorista ficou muito irritado com ele, porque ninguém nunca se sente culpado. Acha que o culpado sempre é o outro motorista, né? E os dois saíram assim, muito irritados, um com o outro. Irritado. E ele estava assim, sabe? O motorista ficou injuriado e ele ficou injuriado em dobro. E aí, quando chegou no próximo semáforo, quando ele parou o carro, o motorista parou do lado dele. Aí o filho dele chegou para ele e disse: papai, o senhor está muito nervoso, né? Aí ele já parou um pouco, né? E ele ia baixar o vidro para dizer os desaforos àquele motorista. Aí ele disse: papai, o senhor vai reclamar, vai dizer palavras com ele, não é? Com o motorista. Aí ele disse: estou pensando nisso, estou com muita vontade, porque ele estava com muita raiva. Aí o menino chegou para ele e disse: papai, e se esse motorista for uma dessas pessoas lá do centro que escuta as suas palestras? Veja só, o menino disse isso para ele. Ele disse que aquele momento ali foi um balde de água fria para ele, porque aí ele voltou para a razão dele, que ele estava fora da razão. Veja o que é que a agressividade faz. A gente não raciocina na hora, né? Por isso que a gente vê tantas mortes no trânsito. A pessoa de repente vai lá e tira a vida um do outro. Por quê? A agressividade dentro da gente está lá. Muitas vezes a gente não se conhecendo, não fazendo essa reforma interior, não se autoanalisando. Às vezes a gente é agressivo, mas ainda não sabe que é. Então, fulano é tão calminho, contanto que não pise no calo dele. Porque pisou no calo, ele se transforma. Então, onde está essa agressividade? Está só dando seu cochilozinho. Está só ali, aguardando uma oportunidade para verdadeiramente demonstrar quem é. Aí ele disse que parou naquele momento, aí voltou à sua razão, aí ele não baixou o vidro e aí seguiu adiante. Porque o menino foi que conseguiu chamar ele à razão. Veja, uma criança, né? E ele traz essa lição para a gente, né? A gente também, muitas vezes, a gente tem, eu acho que aqui vocês não têm, medo de morrer. Alguém aqui tem medo de morrer? Primeiro, a gente não morre, né, gente? Morre o corpo de carne, perde a vitalidade, mas a gente não morre. O espírito é o quê? Eterno. Mas estamos num corpo de carne, que é muito importante essa existência, que a gente deve aprimorar, a gente deve zelar o máximo possível, né? E aí, Chico Xavier, que é um exemplo assim para a gente de amor, de tudo, né? Quando ele estava na sua faixa de 30 e poucos anos, Chico Xavier teve um mal-estar muito grande. Sabe aquele mal-estar que a gente diz assim: meu Deus, acho que eu vou morrer agora. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Já aconteceu, assim, eu senti o sintoma da morte. Eu desmaiei, e desmaiei mesmo, perdi os sentidos, sozinha em casa, perdi os sentidos, caí no chão lá. Então, ele teve um mal-estar muito grande, e ele disse: acho que eu vou morrer. E aí, ele fez aquela oração e pediu para Emmanuel. E disse, aí ele viu Emmanuel. E Emmanuel disse: o que é que está acontecendo, meu amigo? Aí ele disse: eu acho que eu vou morrer, porque eu estou sentindo um mal-estar muito grande. Eu gostaria muito de saber se você pode me receber, se você pode me ajudar, se você pode me guiar. Aí Emmanuel disse: sinto muito, mas eu não vou poder não, porque eu tenho uma reunião e vou para essa reunião daqui a pouco. Então não vou poder lhe ajudar não. Então, Emmanuel, que é o guia dele, chegar para ele e dizer isso, e ele continuou sentindo agonia. Aí foi que a agonia dele o quê?
aumentou, né? Porque você sabendo que não tem ajuda, aí ele fez outra oração. Aí se apresentou a nossa irmã Sheila, o espírito Sheila. Ele disse, ainda bem que você chegou. O que é que está acontecendo? Ele disse, eu estou passando mal, acho que eu vou morrer, acho que chegou minha hora. E aí, eu gostaria de saber se você pode me receber, Sheila, e me ajudar nesse momento da minha morte. Aí Sheila disse, sim, aí ele disse assim, porque eu já pedi a Emmanuel, e Emmanuel disse que estava entrando numa reunião e que não podia me ajudar, mas eu acho que você pode. Ela disse, eita, Chico, eu também não vou poder não, porque eu vou pensar na mesma reunião dele. Aí eles, mas não é possível. Meus amigos, num momento desse, eu não posso contar com eles. Aí ele foi para um degrau assim do local onde ele estava, ficou estendido lá, mas ele realmente estava com um mal-estar muito grande. E nisso ele não desistiu e fez outra prece. Aí quem apareceu? Bezerra de Menezes. Ele fez agora, como que diz, o médico dos pobres. Não é possível que Bezerra agora não me socorra. E aí Bezerra chegou com um sorriso, olhou para ele e disse, Chico, o que é que está acontecendo? Aí ele disse, eu estou morrendo, eu estou aqui me acabando, eu já pedi ajuda a Emmanuel, eu pedi ajuda a Sheila, ninguém tem tempo para me ajudar, e eu sei que chegou o meu momento, pelo amor de Deus, me ajude. Aí Bezerra chegou para ele, deu um abraço nele e deu um passe nele. Ele estava com 30 e poucos anos, né? Ele veio morrer com 92. Vejam, o que é que aquele amigo fez com ele? Tirou ele daquele momento de tanta angústia. Mas Emmanuel e Sheila sabiam que ali não era o momento. Porque tem doenças que não matam assim, repentinamente, né? A angina, a dor no peito, você pensa que está morrendo, e é só uma dor, né? Ela não chega a matar, a angina não mata. E aí Chico traz essa lição para a gente, né? Porque a gente, o medo, veja só, uma pessoa que lidava diariamente, constantemente com os espíritos, mas veja o medo que ele tinha de se encontrar só naquele momento. Então, a gente não se conhece, porque tem a certeza da misericórdia do Pai que não abandona nenhum dos seus filhos, não é verdade? Então, a gente tem momentos que realmente a gente vai se sentir completamente só nessa vida. Completamente só. Eu já tive algumas vezes em UTI, eu precisando da UTI como paciente, e a gente fica só. Tive embolia pulmonar. Passei lá uns dias muito mal, porque a embolia mata. A embolia pulmonar mata. As visitas eram restritas por conta da gravidade da minha doença, eram muito restritas. E outra coisa, quando eu entrava eu não podia falar, porque eu estava no oxigênio, eu estava com muita dor, eu não tinha condições nem de interagir com ninguém, era só com o olhar. Então tem momentos que você realmente vai estar só. E aí você tem que ter o autocontrole, tem que ter o autodomínio, você tem que ter fé, você tem que ter confiança em Jesus, confiança no seu anjo de guarda, né? Confiar nos médicos que estão ali lhe assistindo, no tratamento, e procurar ter calma. É isso que é importante para o bom andamento, para você conseguir sair dessas situações. Então, é difícil? É. Mas é um exercício para a gente, né? Não entrar em desespero, não entrar em pânico, porque quando a gente entra no desespero e em pânico, a gente não consegue raciocinar. A gente não consegue nem ajudar os médicos, nem a equipe médica. Então, a gente tem que realmente procurar ter essa consciência, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Tem gente que não consegue ter conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da dela. A gente vivenciou isso há um pouco tempo atrás, quando teve as eleições, né? Eleição para presidente. Que o país ficou quase que dividido. E muitas pessoas ficaram com intolerância. Teve famílias que brigaram, famílias que se separaram. Eu conheço um casal que se separou porque um era de um pensamento, o outro de outro. E eles não conseguiam respeitar o pensamento diferente um do outro. Né? Uma vez
Certo dia eu estava na piscina e aí uma vizinha minha amiga lá do prédio, que tem uma piscinazinha pequena lá no prédio, e ela, quando descobriu que eu não era do mesmo partido dela, ela pegou meu pulso e me empurrando para dentro d'água, querendo me afogar com raiva de mim. Foi uma coisa assim tão agressiva, que ela disse para mim: eu não admito, eu não aceito que você pense, que você aceite isso, aceite aquilo, aceite aquele outro. E tentando me afogar dentro d'água na piscina. Não tinha outras pessoas, só tinha eu e ela ali. E eu disse, aí eu fui bem enérgica com ela e disse: vamos parar aqui agora. Os políticos passam e a gente vai ficar inimigo aqui no prédio. Vamos parar com isso. Vamos respeitar as diferenças de opinião. Se você pensar de um jeito, eu penso de outro, tudo bem. E isso é saudável, cada um tem que expressar o seu pensamento, o seu jeito de ser. Mas a gente tem que se conter. A gente não tem que querer que todo mundo seja igual a gente, não. Então a gente tem que respeitar essas diferenças e não partir para a agressividade. Teve pessoas na minha rede social que eu tive que bloquear. Teve pessoas, está na hora? As perguntas. Teve pessoas assim que eu tive que bloquear. No celular, no zap, eu tive que bloquear também, porque era agressiva demais. Então, uma coisa assim muito, muito séria, sabe? Então, nós temos perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue responder, se não. A gente vai estudar e analisar. Gente, conforme ele for também respondendo as perguntas, sugerir outras perguntas, vocês também podem ir fazendo, tá bom? Então, a primeira pergunta seria a seguinte, Felipe: qual a relação entre reforma íntima e evolução espiritual? O quê? Qual a relação Entre reforma íntima e evolução espiritual, né? Olha, com essa reforma, a gente evolui. Né? A gente se modificando, a gente se aprimorando, a gente vai ter a oportunidade de galgar degraus mais avançados e sair desse patamar em que a gente se encontra. Por isso que é importante a gente revestir-se de força e de coragem para fazer essa reforma íntima. Porque nós queremos evoluir, nós queremos crescer, nós queremos nos melhorar. Para isso que nós estamos reencarnados aqui. E olha, os nossos maiores desafetos não estão na rua não, viu gente? Estão dentro do próprio lar da gente. São os filhos, é o marido, ou a esposa, ou a sogra, ou o tio. São pessoas que, da nossa convivência, que têm laços, geralmente laços do passado. E que a gente está aqui para tentar superar e vencer as animosidades que no passado a gente não conseguiu. Então a gente vê assim, ainda o índice de crimes dentro do próprio lar. Né? Pessoas que não conseguem conviver com as diferenças, não conseguem superar assim, ter o perdão, a indulgência, né, para com as faltas alheias, e termina tirando a vida um do outro, né, e vai voltar muito mais endividado do que veio. Então ele não vai evoluir espiritualmente, ele vai estacionar, né? A segunda questão é a seguinte: de que maneira o estudo do Evangelho pode ajudar na reforma íntima? O Evangelho é o nosso roteiro, porque Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Então, se eu quero progredir, se eu quero me melhorar, eu não tenho que procurar seguir passos das pessoas. Pode até ter algum exemplo bom para a gente, né? Mas Jesus é que é o modelo. Então, se a gente seguir Jesus, a gente nunca vai falhar. A gente nunca vai cair no erro, porque ele diz: se queres ir ao Pai, vem através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, todos os exemplos que ele deu, que ele trouxe para a gente, são exemplos que ele disse: vós podeis fazer isso e muito mais que isso. Porque às vezes a gente ainda está tão rebelde que diz: mas Jesus é Jesus, como diz, Jesus é um espírito já evoluído, né? É um espírito já de um patamar. Sim,
Mas ele veio trazer a vivência e o exemplo para a gente, porque nós também podemos evoluir. Isso é uma grande verdade, o exemplo dele. Amar a todos indistintamente. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele diz, perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Muitas lições que Jesus trouxe para a gente tentar procurar colocar em prática. A próxima pergunta é, por que é tão difícil realizar a reforma íntima? Justamente, é difícil porque a gente não se conhece. A gente não faz esse estudo aprofundado de nós mesmos. Muitas pessoas não aceitam fazer uma terapia, dizem, mas falar o quê lá? Vai mexer em feridas, vai mexer em coisa importante. Para um profissional, se a gente tem essa dificuldade, que geralmente ainda tem, um profissional possa auxiliar a gente para que a gente tenha uma vida mais plena. Então não é fácil não. Então muitas vezes a gente retorna para o mundo espiritual da mesma maneira que chegou aqui, porque a gente não se conhece, né? Eu me lembrei de um exemplo do livro Céu e Inferno, onde um rapaz, ele tinha falhado na existência anterior, porque ele enveredou pelo caminho do crime por conta das amizades. Dize-me com quem andas, que eu direi quem tu és, né? E aí, na outra existência, na próxima existência, ele queria reencarnar no mesmo ambiente, um ambiente de muita periculosidade, frequentado por pessoas de muito má índole. E ele disse para a equipe espiritual que estava preparando o planejamento dele da próxima existência. E ele disse, não, mas eu já estou fortalecido, eu não vou cair mais nessa não, eu não vou atrás dessas influências não, quando vier as influências eu vou estar forte para superar isso aí. E a espiritualidade sabia que não era tão fácil assim. Se você tem problema com álcool, evite ambientes de bebida. Se você tem problemas, evite tal coisa. Evite o primeiro passo, evite o primeiro gole, evite a primeira palavra agressiva, evite, como ele diz, silencie. Então, ele não aceitava aquelas orientações. E aí, o que é que acontece? Respeita-se o livre-arbítrio de cada um. Ele reencarnou, quando chegou aos seus 14, 17 anos, ele teve o convite novamente para o crime. E aí, como era uma pessoa que não tinha desenvolvido muita moralidade, não tinha feito essa reforma, ele só se achava que estava bem. Como muitos da gente, mas eu estou forte, eu estou limpo, eu não vou cair novamente, eu não vou. E cai. Porque nós temos a prepotência para não admitir as nossas falhas, as nossas fraquezas, sabe? Então, ele caiu novamente e voltou para o plano espiritual com uma bagagem bastante pesada, para ele poder superar isso aí. Então, acontece isso, as nossas falhas, porque a gente é prepotente ainda, a gente não reconhece, não quer reconhecer que somos falhos e que temos certas fraquezas, porque se eu enveredar por aquele caminho, eu vou me comprometer. A próxima é, como podemos nos manter firmes na reforma íntima em ambientes que têm muitos desafios, como no trabalho ou na família? Certo espírito disse uma vez, quando você for entrar no seu ambiente de trabalho, faça uma oração antes. Se revista de oração, né? Se envolva, peça ao seu anjo de guarda para que lhe proteja, para que o ambiente ali seja um ambiente de paz, um ambiente saudável, um ambiente de tranquilidade. Então, muitas vezes a gente nem se lembra de orar. A gente sai de casa, às vezes volta para casa, se deita, parece mais umas pedras.
né? Sem fazer nenhuma oração, sem se recomendar, sem pedir a proteção, né? Então, assim, é importante esse contato, porque a espiritualidade, ela tem condições de nos ajudar em determinados ambientes, em determinadas situações, nos livrando de certas situações perigosas. A gente vê em relatos de livros, através até do próprio Bezerra, onde uma jovem, no carnaval, ela saiu para uma determinada rua e aí ela pede proteção. Acontece que via um malfeitor e a rua era um pouco deserta e a espiritualidade que estava guiando ela, seguindo ela, viu que o malfeitor ia se aproximar. O que foi que eles fizeram? Eles tinham um carro de polícia, eles induziram aqueles policiais a pegar o carro e sair com a ronda. E aí, o marginal escutou a sirene do carro da polícia e saiu, se evadiu. Aí ele não chegou até a moça, mas porque a moça entrou em oração. Tá entendendo? Então, assim, a gente pode se livrar, sim, através de nossos comportamentos, evitando locais muito perigosos e também mantendo essa conexão com os nossos anjos de guarda e com os médicos e amigos espirituais para nos guardarem de todo o mal. Como o processo de reforma íntima influencia os nossos relacionamentos? Influencia muito, porque com essa reforma a gente pode evitar muitos dessabores dentro de casa. A gente pode evitar guerras dentro de casa. A gente pode evitar de gritar. Tem gente que só fala gritando dentro de casa. Fala com o filho gritando, fala com o marido gritando. Uma pessoa que não tem limite. Então isso irrita os outros e gera um clima de muito desagravo. Eu me lembro de um casal que as crianças deles estavam na fase escolar, que precisavam fazer tarefa em casa. E a mãe estava se sentindo muito sobrecarregada. E uma das crianças dava muito trabalho para fazer a tarefa. Sabe aquela criança assim que, sabe, você tem que ter muita paciência? E aí a mãe já não estava tendo mais paciência. Se esgotou o que ela tinha ali de recursos. E aí o marido chegou para ela e disse, também, tu trata a menina desse jeito, como é que tu quer que a menina aprenda, que faça... Aí ela disse, tudo bem, sente aqui, tome as tarefas e ajude a sua filha nas tarefas. Aí ele sentou, né, todo bonitinho, todo bonzinho, né? A criança começou assim, ó. E ele dizia, estou falando com você, olha para cá. E a criança, bem dispersa, não estava nem aí, nem estava chegando. Aí ele disse, mas não é possível, né? Aí começou a alterar a voz. Daqui a pouco, a esposa viu que ele estava com uma folha de papel e escreveu assim, eu sou burra. Toda vez que a criança não correspondia, ele dizia, leia em voz alta. Ela, eu sou burra. Aí a mãe, quando viu isso, não, sai, que você não tem a menor condição de fazer tarefa. Porque ele era muito mais intolerante, muito mais impaciente do que a própria mulher, que já vivia tão sobrecarregada. Então, dentro de casa, a gente pode e deve ajudar ao outro nas tarefas, né? Não sobrecarregar um ao outro, porque às vezes dentro de casa a gente age como verdadeiros vampiros, vampirizando a energia do outro, fazendo com que o outro fique esgotado, porque a gente não quer dar a nossa parcela dentro de casa para ajudar as pessoas a resolver os conflitos familiares. Então, vamos ter muita caridade dentro de casa. A caridade não é na rua não, que começa não. Começa dentro de casa, com aquele que está mais próximo da gente, onde a gente é testado no nosso dia a dia. Aí é um grande teste para a gente, viu? Existe um fim da reforma íntima? Um fim? Se existe um fim para a reforma íntima, olha, seria a perfeição.
E perfeito só o Pai, né? Não é verdade? Perfeito só o Pai. Então, os espíritos superiores sempre estão evoluindo e sempre estão aprendendo. Tanto é que nas escalas evolutivas, né, nas escalas, a gente vê mundos felizes, mundos não sei o quê, mundos celestes, porque está sempre na escala. Chega um ponto de o espírito não precisar mais nem reencarnar. Chega um ponto de espírito ele conseguir ver Deus. Vê só. Quando eu vi isso aí, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, o espírito conseguir ver Deus. Meu Deus, eu disse, meu Deus. Se aqui a gente não tem nem noção direito de como é Deus. A nossa escala evolutiva, a gente tem dificuldade de entender Deus. E aí, os espíritos, através dessas reformas, através do crescimento interior, da evolução, já chegou a um patamar de ele conseguir ver Deus. Olha, serem espíritos construtores da natureza, ajudantes de Deus. Olha que coisa linda, não é? Então, perfeição não existe, tem a perfeição relativa, a perfeição completa só Deus. Então, essa reforma tem que ser constante em nossas vidas. A gente vai sempre ter o que crescer, o que se melhorar, o que aprender uns com os outros, sempre. Quais mudanças podemos observar em nossas vidas e que mostram que estamos avançando no caminho da reforma íntima? Muitas partes, muitas coisas assim nos mostram, sabe? Eu acho que a maturidade também ensina pra gente isso. Poxa, se eu soubesse há 20 anos atrás o que eu sei hoje, eu não teria agido daquela maneira, não teria agido daquela forma. Não é verdade? Então, a maturidade ensina a gente, sabe, a entender melhor a vida, a compreender melhor as situações, as experiências ao qual nós passamos. Olha, tem uma senhora que ela é muito cruel na cobrança da gente para a nossa reforma. Se chama dor. A dor prova que nós somos humanos. Através da dor, todos nós somos iguais. O rico, o pobre, o branco, o índio. Quando a gente é visitado pela dor, a gente vai entender a necessidade de se recolher, de atender aos médicos, de seguir uma orientação. Então a gente vê assim, a necessidade. Então a dor é uma grande professora da gente aqui no mundo em que nós vivemos. Quando a gente é visitado pela dor, a gente tem que parar e refletir. Por que eu estou sendo visitado pela dor? O que é que eu ando fazendo de errado? Em que eu devo parar e me modificar? Em que eu devo seguir as orientações dos médicos? O que é que eu tenho que fazer daqui por diante para viver uma vida mais plena, com menos sofrimento e menos dor? Né? Eu fui visitada em alguns momentos com muita dor, passei pelo câncer, câncer de mama, tive metástase, passei assim, momentos muito difíceis. E teve no início, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente já pensa que está sendo diagnosticado o diagnóstico da morte. Eu já achava que ia morrer assim imediatamente, porque estava com mais de um tumor no corpo, né? Já estava espalhado. E aí, eu só fazia chorar. Eu já me despedia, eu olhava para dentro de casa, para as coisas, olhava para meus filhos, já me despedia. Eu ia fazer um seminário no interior, um seminário espírita, e aí um rapaz ligou para mim, Edneide, eu gostaria de pegar uns dados com você para colocar no cartaz. Aí eu disse, bote assim, Edneide, espírita, chorosa e com medo da morte. E nisso eu desabei e botei para chorar. E ele, o que é que está acontecendo? Eu disse, eu estou passando por uma situação muito difícil nesse momento. Então, assim, a gente é testado, vem e visita a gente mesmo ali, não é? Então, aí eu fui fazer uma consulta espiritual. E o espírito disse assim, irmã, você está querendo realmente receber ajuda? Eu disse, estou. Eu já estava em quimioterapia, já tinha perdido todos os cabelos, estava muito ruim. Aí ele disse assim, parece que você não está querendo receber ajuda, não. Aí eu, por quê? Ele disse, porque você só faz chorar.
e a gente quer lhe ajudar, a gente se aproxima de você, mas você criou uma névoa escura ao seu derredor, você se fechou nesse mundo, porque tem aquela coisa também, não é? A gente achar que a gente é o pior, que a gente sofre mais do que todo mundo, que a doença da gente é mais grave do que todo mundo, é o coitadinho. Então, assim, para as pessoas terem pena da gente, então a gente entra num mundo assim, né, se despedindo de tudo e de todos. E nisso, quando ele disse isso, aí eu engoli o choro naquele momento, eu disse, eita, é verdade. Como é que eu quero ajuda se eu própria não estou me autoajudando? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Busca e achareis. Então eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar na minha força, eu tenho que acreditar na minha fé, desenvolver cada vez mais a minha fé, sabe, a paciência e outras coisas mais, né, que a gente precisa. E aí aquela chamada de atenção daquele espírito ali foi a coisa que eu estava precisando para reagir. E aí eu comecei a mudar a minha maneira de encarar o meu tratamento. Começava a ir para a quimioterapia alegre, feliz, comecei a registrar todos os momentos, conversava, brincava com os outros pacientes que estavam ali naquela sala, e aí eu comecei a mudar, a sentir alegria por estar viva, alegria pelos momentos que eu já tinha vivido e que ainda eu poderia viver, que eu não sabia, tudo dependia do pai e da medicina, né? Então, a gente tem que realmente se envolver dessas coisas boas, né? A minha médica disse assim, olha, você vai ficar curada, porque você tem vontade de viver. Aí eu, tenho, tenho. Depois de uma chamada, né? Então, os bons espíritos sempre estão lá, nos acolhendo, nos ajudando, né? E para a gente seguir em frente. Gente, já está com 18 anos que eu tive esse câncer. Gente, a gente vai fechar por agora. A minha alegria por estar aqui hoje. Obrigada. Gratidão pela tua atenção, pela disponibilidade, né? E teu olhar afetuoso. Obrigada. Vamos. Gente, os ensinamentos, todos que a gente ouviu aqui, servem como uma bússola.